Bom dia a todos, estamos entrando ao vivo aqui diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para toda a Rede Humanidade. Uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Saúdo os participantes da Rede Mundial de Computadores e também os nossos queridos visitantes presenciais aqui. Hoje temos o Sérgio, jovem, que mora em Frederico Westphalen, não é porto-alegrense, mas mora em Frederico, veio visitar, já vi que é um estudioso da doutrina. E também o senhor Gilberto, que é nosso vizinho, mora aqui perto, já esteve domingo passado e está retornando. Eu fico muito feliz quando um visitante retorna, é uma alegria muito grande. E aqui na rede já temos pessoas muito queridas, muito especiais aqui conosco. Quero dar um destaque para a presença da doutora Vaida Norvilaite, diretamente da Lituânia, e também ela tem sede também em Nova York. Doutora Vaida, que está desenvolvendo um trabalho muito bonito de estudos da doutrina. Também o Cipriano Teixeira Mendes, descendente direto de Raimundo Teixeira Mendes. Uma alegria muito grande, Cipriano. Cipriano, que é vice-presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, do Rio de Janeiro. Temos também aqui o João Paulo, seja bem-vindo, João Paulo. E a Silvia Raquel dos Santos, querida confreira. Silvia, seja muito bem-vinda. Uma alegria tê-los aqui conosco. Vamos iniciar os estudos, então. Muito importante. Hoje estamos entrando no mês de Aristóteles. O mês de Aristóteles ele é importantíssimo. E eu, particularmente, tenho um apreço todo especial pelo mês de Aristóteles, pois é o mês da filosofia antiga, um dos períodos mais importantes da história da humanidade. Dá um destaque também para o querido amigo Elson Simonetti, da histórica família Simonetti, aqui de Porto Alegre, de Nova Brécia, mas estão aqui em Porto Alegre há muitos anos. Querido amigo Simonetti, Elson. E também o Eugênio Macedo. Seja bem-vindo, Eugênio. Temos uma frequência boa aqui na rede hoje, muito importante. Então, como eu ia dizendo, estamos no primeiro dia do mês de Aristóteles. Por que o mês de Aristóteles é tão importante? Porque ele é o mês da filosofia antiga. E a filosofia ela vem logo após a poesia, né? Como nós trabalhamos no mês passado, o mês de Homero, a filosofia ela é uma continuidade da poesia. Antes da invenção da escrita, se transmitia todo o conhecimento de forma oral, através de poesias, de cânticos, de odes. E a filosofia ela é uma consequência disso. A filosofia antiga ela foi o prenúncio do pensamento científico. Não é? Antes do pensamento científico veio o pensamento metafísico, filosófico. Então é muito importante, o ser humano ainda não tinha conhecimento técnico, tecnológico, mas ele já tinha suas elucubrações, seus postulados. E a filosofia trouxe aspectos importantes ao pensamento humano. Então vamos falar um pouquinho do chefe do mês, que é Aristóteles. Aristóteles, ele nasceu em Estagira, em 384 a.C. Estagira era uma província da Macedônia, né? E, inclusive, Aristóteles foi tutor, foi orientador pessoal de Alexandre o Grande, foi professor de Alexandre o Grande, né, da Macedônia. E Aristóteles morreu em Atenas, em 322 a.C. Aristóteles foi um filósofo e polímata da Grécia Antiga. Ao lado de Platão, de quem foi discípulo na academia, foi um dos maiores pensadores e mais influentes filósofos da história da civilização. Aristóteles abordou quase todos os campos do conhecimento em sua época: biologia, física, metafísica, lógica, poética, política, retórica, ética e tantos outros segmentos do conhecimento humano. A filosofia é definida como amor à sabedoria, não é? Philos, amor, sofia, conhecimento ou sabedoria, não é? E ela passou a ser compreendida por Aristóteles num sentido mais amplo.
buscando se tornar uma ciência das ciências, embora ele tenha escrito muitos tratados e diálogos formatados para a publicação. Apenas cerca de 1/3 de sua produção original sobreviveu, e nenhuma delas era destinada à publicação. Saudar a presença, chegando aqui, um dos expoentes também do estudo da doutrina, Dr. Felipe Zorzi. Destaque na academia, aborda o positivismo como sendo um aspecto importante do conhecimento humano, e nós ficamos sempre muito honrados com a presença do Dr. Felipe. Seja bem-vindo. Então, dando continuidade, estamos falando um pouco de Aristóteles, o chefe do mês, estamos no mês de Aristóteles. Importantíssimo, não é? Então, poucas obras dele se salvaram, não é? E a maioria delas não era destinada à publicação, eram estudos que ele tinha. Na concepção aristotélica, a ciência compreende 3 áreas principais: a teórica, a prática, né, ou praxis, e a aplicada, ou poética. Segundo o autor, a ciência teórica é o melhor uso que o homem pode fazer de seu tempo livre, e é composta pela filosofia primeira, ou metafísica, matemática e física, também chamadas de filosofia natural, não é? A ciência prática, orientada para a ação, é o reino da política e da ética. Por fim, a ciência aplicada consiste no campo da técnica, ou seja, do que pode ser produzido pelo ser humano, tais como a prática da agricultura, não é? Da tecnologia, da poesia. A lógica, por outro lado, não é considerada por Aristóteles como uma ciência, mas sim um instrumento que permite o progresso científico. Não vou entrar em maiores detalhes sobre todas as obras, todas as vertentes estudadas por Aristóteles, mas vamos falar um pouquinho da sua influência, não é? Após a sua morte, seu pensamento foi praticamente esquecido pelo Ocidente, até o fim da Antiguidade. Durante o califado de Abássida, as obras de Aristóteles foram traduzidas em árabe, influenciando o mundo muçulmano. Vejam que interessante. Antes, não é, do Renascimento, do Iluminismo, os árabes visitaram o conhecimento aristotélico. Olha a influência árabe, não é? Um povo extremamente culto naquele período. E a partir do fim do Império Romano, o Ocidente teve acesso ilimitado aos seus ensinamentos, até o século XII. Após a redescoberta de seus escritos, o pensamento aristotélico também passou a exercer influência sobre a filosofia e a teologia ocidental durante os 5 séculos seguintes, criando tensões com o pensamento platônico de Agostinho de Hipona, que vigorava na época. Foi durante o século XII, contudo, que o aristotelismo marcou profundamente a escolástica, por intermédio da obra de Tomás de Aquino, o cristianismo católico. Então vejam, muito importante a obra de Aristóteles, pois ela trouxe a base para muitas doutrinas, para muitos estudos, para muitas filosofias, inclusive do cristianismo, né, católico. O cristianismo ele é bastante influenciado na obra de pela obra de Aristóteles. Saudar a presença do querido Amaro Juvenal Neto, grande Luiz, também chegando aqui conosco. O Enio Souza, querido benfeitor da humanidade, nosso querido Enio Souza. A Marcelina também, seja bem-vinda, Marcelina. O guia de turismo Prates também entrou, seja bem-vindo, Prates. Muitas pessoas queridas chegando, participando aqui da prédica. Então esse é o mês de Aristóteles, importante pensador e um dos maiores influenciadores da filosofia ocidental. Farei a leitura do primeiro mês de Aristóteles, é importante, da primeira semana, de Aristóteles. Então, a primeira semana de Aristóteles temos Anaximandro, depois Anaximenes, depois Heráclito, depois Anaxágoras, depois Demócrito, dia 5, dia 6, Heródoto, e dia 7, Tales, o chefe da semana, o grande Tales de Mileto, considerado por muitos como o primeiro filósofo ocidental. Falando um pouco de Tales de Mileto, o chefe da semana,
Foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns como o primeiro filósofo ocidental. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega na Ásia Menor, na Turquia. Tales é apontado como um dos grandes 7 sábios da Grécia Antiga. Nasceu em Mileto, na Turquia, e faleceu em Mileto, na Turquia. Por isso é Tales de Mileto, não é? Ele criou a escola de Mileto e a escola jônica, importantíssima linha do pensamento filosófico helênico, não é? Então, esse foi o estudo do calendário. Nós estamos no mês de Aristóteles, importante mês. No calendário abstrato, estamos no mês da filiação, outro importante mês dos estudos, né, da doutrina. Tem o calendário concreto, que é o quadro da preparação humana, e temos o calendário abstrato, que é a escadaria, que também são as festas hebdomadárias. Saudar a presença, grande Ricardo Capelli, querido da família Capelli. Mestre Onésimo também está aqui conosco, querido amigo. Onésimo Curto, seja bem-vindo, Onésimo. Uma grande alegria te ter aqui conosco. Também Luiz Gustavo Mota, positivista de São Paulo, que mantém o portal Positivismo Religioso. Querido confrade Luiz Gustavo Mota. O Denis também está chegando aqui conosco. Muitas pessoas queridas participando aqui conosco. Então, já feito o estudo do calendário, vamos ao estudo da prédica. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Querida Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Saudando também nosso filósofo maior, sacerdote mor da religião da humanidade, Auguste Comte, de Montpellier, na França, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento, de iluminação individual e coletiva. Saúdo também o Mestre Capelli, e homenageando o Mestre Capelli, homenageio todos os grandes positivistas que já estiveram à frente de nossas congregações. Aqui em Porto Alegre, Joaquim José Felizardo Júnior, Carlos Torres Gonçalves, João Luiz Faria Santos, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Mozart Pereira Soares, Moisés Westphalen e o querido inesquecível mestre Afrânio Pedro Capelli, quem eu tive a honra de suceder. No Paraná temos também positivistas históricos, como a família Perneta, professor Davi Carneiro, professor Pedro Bertomé de Mendonça, e hoje segue à frente da direção do Centro Positivista do Paraná, querido confrade Renner Balduino dos Santos, e destaco também os irmãos Lacerda, 2 grandes intelectuais positivistas de Curitiba, os irmãos Lacerda. Em São Paulo temos Pereira Barreto e tantos outros positivistas. E hoje, à frente do Centro Positivista de São Paulo, temos o querido Luiz Gustavo Mota. No Rio de Janeiro, a maior sede, nosso templo maior, construído dentro da planta do calendário, não é feita especificamente por Augusto Comte. Temos grandes positivistas, os criadores da Igreja Positivista do Brasil, Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, Marechal Cândido Rondon, Benjamin Constant Botelho de Magalhães e tantos outros. E hoje o Templo da Humanidade é dirigido pela estimada confreira Cristiane Pereira de Souza, pelo seu irmão Alexandre, e auxiliada pela Associação de Amigos com os grandes mestres Luiz Edmundo da Costa Leite e Cipriano César Teixeira Mendes. Muito importante. Na Europa temos o recém-criado Centro de Estudos Positivistas de Trento, Apostolado Positivista da Itália. Em Oxford temos o Dr. Miguel. Na Lituânia temos a doutora Vaida, que também trabalha no Centro Positivista de Nova York, doutora Vaida Norvilaite, querida colaboradora. E também na França, em Paris, temos David Lebrun, à frente da Maison de Auguste Comte, junto com o professor Braunstein, e também desenvolvendo atividades na Capela Positivista de Paris,
que em breve receberá novamente cultos religiosos, doutrinários. Estamos trabalhando nisso. A capela deixará de ser apenas um prédio histórico e voltará a irradiar na prática a doutrina da religião da humanidade muito em breve. Então, para quem não sabe, todas as religiões têm os seus sinais, não é? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo, a maçonaria tem os seus sinais, embora eu não vá realizá-los aqui em público. A religião da humanidade também tem o seu sinal, baseado no axioma sagrado. Quem quiser me acompanhar, com a mão esquerda no peito, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então, abrindo a prédica, faremos o estudo da 9ª conferência, baseada nos resumos, importantíssimos resumos, deixados pelo confrade Luiz Hildebrando Horta Barbosa, tio do querido Luiz Edmundo da Costa Leite. Vamos ao estudo da 9ª prédica. Apreciação das reações fundamentais do culto. O culto é um verdadeiro exercício para aperfeiçoar ao mesmo tempo o coração e o espírito. Não é o sentimento, o pensamento. Não é? Porém, as boas ações têm sempre mais valor que qualquer prática cultual. Vejam que importante. As boas ações têm mais valor do que qualquer prática cultual. Pois não adianta nós nos aprofundarmos em liturgias, em sinais, em práticas, se nós não demonstrarmos, não é, na nossa vida o entendimento da doutrina e colocarmos-la em prática. Colocar a doutrina em prática, isso é o mais importante. Praticar o amor, praticar o altruísmo, que é um neologismo kantiano, viver para outrem. Então, a prática é muito mais importante do que qualquer teoria. As boas ações têm sempre mais valor do que qualquer prática cultual. A aptidão estética do culto. A oração positivista deve ser uma obra de arte. Por isso o culto está ali, demonstrado pelas 5 artes clássicas da época. A arquitetura, a arte funcional, a escultura, a arte estética, física, a pintura, a arte visual, a música, a arte auditiva e a poesia, a mais rica, a mais completa, a mais importante de todas, a arte abstrata. A poesia é importantíssima, pois nós criamos um cenário, um enredo, os personagens na nossa imaginação. A imaginação humana é a grande ferramenta que complementa a informação trazida pela poesia. Por isso ela é tão importante. Com alegria, uma grande honra receber aqui o dirigente do Centro Positivista do Paraná, confrade Renner Balduino dos Santos, que sucedeu o grande mestre Pedro Bertomé de Mendonça. Seja bem-vindo, Renner. Sempre uma alegria te ter aqui conosco. Então, continuando, não é? A oração positivista deve ser uma obra de arte. No futuro, todas as belas artes concorrerão para embelezar a prece. A oração positivista é uma obra de arte. E como isso funciona? Eu vou explicar para vocês. Quando nós escutamos uma sinfonia de Chopin, de Beethoven, e aquelas combinações, aquelas chaves musicais, aquelas notas em combinações, despertam sentimentos e levam a emoções. Nós podemos, inclusive, chorar de emoção escutando uma sinfonia belíssima, não é? Isso é uma oração. Aquelas lágrimas que nós despejamos em respeito àquela belíssima obra é como se fosse uma oração que nós estamos fazendo destinada àquela beleza, àquele compositor. Então, a oração positivista ela é uma obra de arte. Uma poesia, quando nós lemos e declamamos uma efusão a Clotilde, por exemplo, é como se ela estivesse revivendo nos nossos versos. Por isso a poesia é tão importante, por isso a oração é tão importante. E a oração positivista ela consiste em praticar os melhores sentimentos,
as melhores emoções, os melhores pensamentos, desde o primeiro momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E eu ainda vou além, eu arrisco dizer que eu oro, inclusive sonhando. Meus sonhos têm sido invadidos constantemente por ideias positivistas, por poesias, por imagens. Isso é belíssimo. Quando tu desenvolve a pureza no teu coração, a sinceridade nas tuas emoções, a pureza nas tuas intenções, tu é presenteado com belíssimos insights, com belíssimas imagens, até em sonhos nós recebemos essas informações. Isso deve ser levado a sério, é muito importante. No culto, nós desenvolvemos a lógica, não é? A lógica é fundada no concurso dos sinais, das imagens e dos sentimentos, como eu já disse. O culto pessoal é endereçado à mulher. Qual o sentimento mais valioso, mais precioso que o ser humano carrega no seu coração? Normalmente é ligado à figura materna. Todos nós aqui, sem exceção, fomos alimentados, aquecidos, no mínimo por 9 meses e ainda alguns anos. Porque o ser humano, ele é uma criatura muito frágil. Ele não persevera sem o cuidado materno, sem a amamentação. Então nós temos uma devoção à figura materna. E isso é uma lacuna, isso está enraizado no nosso pensamento. Esse amor, essa figura, essa devoção, esse carinho que nós temos pela mãe. Por isso o culto íntimo de cada ser humano deve primeiramente ser endereçado à sua mãe. Esse sentimento materno que a mãe desenvolve por um filho, que um filho desenvolve por a mãe, ele é o puro altruísmo. Porque ele não espera nada em troca. O que uma mãe vai esperar de um bebê? A mãe que amamenta, que cuida, que aquece uma criança, o que ele pode dar em troca? Nada. Ele simplesmente está ali recebendo aquele amor gratuito, não é? Aquele amor puro, verdadeiro que a mãe tem, sem nenhum interesse, sem nenhuma outra intenção que não seja amar, zelar, cuidar daquela pequena criança. Por isso a figura materna ela é sagrada na religião da humanidade. Não é à toa que Augusto Conte tira um Deus patriarcal, rígido, que punia, que exigia pesados tributos, e coloca uma deusa, a humanidade, que somos todos nós, a grande mãe humanidade. Uma mãe de amor, de cuidado, de altruísmo. Certo? Por isso que o culto privado, íntimo, deve ser destinado à mãe. E o culto público destinado à humanidade. O mesmo amor que nós destinamos à nossa mãe deve ser destinado à humanidade. Isso é muito bonito, isso é louvável, isso aperfeiçoa o nosso sentimento, nos faz ser humanos melhores, mais justos, mais empáticos, mais solidários, mais altruístas, certo? Por isso o culto é tão importante. Então, como eu disse, o culto pessoal é endereçado a uma mulher e o culto público é endereçado à humanidade. Vejam que importante o que eu vou dizer agora. É a prática assídua do culto que distingue os positivistas sinceros. Os verdadeiros positivistas são os que participam do culto, seja presencialmente ou seja virtualmente aqui na rede mundial. Hoje temos um quórum grandioso aqui de pessoas do mundo inteiro assistindo o culto na rede mundial, na rede humanidade, e um grupo seleto aqui de queridos amigos, colaboradores que também estão aqui presencialmente. Dr. Felipe Zorzi, amigo Gilberto, vizinho aqui da casa, e o jovem Sérgio, que veio de tão longe, lá de Frederico Westphalen, para prestigiar nossas atividades. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Não é? Então, os positivistas verdadeiros são aqueles que cultuam, que desenvolvem essa lógica dos sinais, principalmente ligados à figura materna, e que participam aqui na Rede Humanidade e também presencialmente aqui no Templo Positivista de Porto Alegre. Lembrando que o Templo Positivista do Rio foi reativado já em novembro, fizemos a primeira prédica, não é? Depois de muitos anos, e já temos uma prédica agendada para o dia 21 de abril. Dia de Tiradentes, faremos novamente
uma prédica religiosa no Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Estão todos convidados. Dia 21 de abril estaremos novamente no Rio de Janeiro, naquele belíssimo e grandioso espaço, honrando o propósito daquela casa, que é preservar, guardar, propagandear e irradiar a doutrina da religião da humanidade. Então essa foi a prédica sociocrática dominical, né? Lembrando que a prática assídua do culto é o que distingue os positivistas verdadeiros e sinceros. Então, bom dia, Edna, que alegria, recebendo a minha amiga Edna Aline, chegando também aqui o Ari Kurtz, muitas pessoas queridas, a Dani Furlan está conosco aqui, e o professor Abdon Barreto Filho, grande mestre, uma das sumidades do estudo do turismo, da administração, da economia, renomado economista, mestre em comunicação e presidente da Associação de Amigos do Templo Positivista de Porto Alegre. Querido professor Abdon Barreto Filho, uma alegria te ter aqui conosco na Rede Humanidade. Tem alguns comunicados a fazer e um deles muitíssimo importante. Essa semana recebemos em definitivo o Rzinho azul de copyright. Conseguimos o registro definitivo da marca Positivismo. Isso é muito importante. Então agora a palavra positivismo está protegida, está guardada para os propósitos doutrinários. Né? O ano passado já tínhamos obtido o registro das duas palavras religião da humanidade, uma marca registrada nossa, religião da humanidade, e agora positivismo também obtido no INPI depois de muito conflito jurídico. Tivemos que enfrentar uma empresa que não queria deixar que a marca positivismo fosse usada por nós, não é? Mas conseguimos argumentar juridicamente e conseguimos êxito, e hoje a palavra positivismo é uma marca registrada da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, compartilhada com todos que quiserem fazer um bom uso da doutrina, um bom estudo da doutrina. Então, com grande alegria, eu comunico que a palavra positivismo está registrada e é nossa. Amaro Juvenal Neto, querido, grande Luiz, feliz domingo para ti também. Então, essa foi a prédica sociocrática dominical do Templo Positivista, da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Faço um apelo também, quem puder colaborar na campanha do Pix Positivo. Estamos permanentemente em campanha de arrecadação, pois as nossas necessidades são muitas. Não é? Essa vitória jurídica nos custou onerosos honorários jurídicos de advogados, temos contador também, temos a manutenção dessa casa que não é barata, temos todas as taxas, luz, água, taxa de lixo, não é? O nosso IPTU é isento, mas a taxa de lixo é bem alta. Então todo mês é um desafio, estamos no vermelho. Quem puder colaborar com a nossa campanha de arrecadação será muito bem-vindo. Temos ali um banner com a nossa chave Pix e a campanha Pix Positivo. Quem puder ajudar a casa, eu ficarei muito grato. Essa foi a prédica sociocrática, não é? Faço um convite, se alguém quiser fazer uso da palavra aqui, o espaço está à disposição. E como de costume, eu convido o Dr. Felipe para dirigir algumas palavras a vocês, pois ele é um doutor da academia e especialista em positivismo. Por favor, Dr. Felipe, compartilhe um pouquinho do teu amor pela doutrina com o grande público do planeta todo aqui. Vem aqui. Ele é tímido, mas eu sempre faço questão de chamar o Dr. Felipe aqui. Eu não sei o que falar. Por favor, doutor, faça uso do púlpito aqui. Bom dia para todo mundo. Bom domingo a todos. Eu acho que o que eu posso dizer nesse domingo de manhã é que eu ainda continuo acreditando que o positivismo é a maneira mais abrangente, mais sofisticada de ver o mundo que o Ocidente, pelo menos, produziu.
tivermos essa humildade de não confundirmos a humanidade toda com uma civilização só. Que o positivismo no Ocidente é o que existe mais sofisticado e é o que dá origem à sociologia e todas as ciências sociais contemporâneas, e que eu continuo acreditando que as ciências sociais que vão trazer uma iluminação de como organizar o nosso planeta, né? Que a gente, como cientista social, todos os cientistas sociais têm um tributo a pagar à doutrina positivista. E eu acho que é isso que eu posso dizer, porque eu não conheço, eu não posso falar muito sobre a doutrina o culto, né? Que não é a minha área, mas o que eu sei é que o positivismo vai voltar a ser uma doutrina importante no Ocidente, depois de tantos ataques que houveram no século XX. Eu acho que é isso. Desejo a todos um bom domingo e saúde e fraternidade a todos. Então, muito obrigado, Dr. Felipe Zorzi. Eu fico sempre muito lisonjeado com a presença do Dr. Felipe, porque são raros os intelectuais, ainda mais com título de doutor, que tem como carro-chefe de suas pesquisas o positivismo. E o Dr. Felipe trouxe novas ideias, né, tendo o positivismo como a forma mais avançada de se entender a realidade. Então, contrariando aquelas ideias de que o positivismo é algo do passado, é algo obsoleto, está aqui um doutor da academia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que afirma que o positivismo é a forma mais sofisticada e avançada de entendimento da realidade. E isso é um motivo de grande honra, de grande orgulho, pois desconstrói aquela ideia, não é, que alguns outros dissidentes e críticos da doutrina, não é, proferem na academia. Está aqui um grande doutor da academia defendendo o positivismo e a sua ordem, defendendo a sua lógica. Então eu fico muito honrado com a presença do Dr. Felipe, também com a presença do amigo Gilberto, nosso vizinho querido aqui, que já é o segundo domingo que ele participa, espero que venha frequentemente aqui na casa, e o jovem Sérgio, que veio lá de Frederico Westphalen para participar aqui conosco, então é um motivo de grande honra, lembrando que Frederico foi um grande positivista, inclusive pai do professor Moisés Westphalen, que foi guardião aqui da casa. Então é uma grande honra receber a visita de um cidadão lá de Frederico Westphalen, apesar de ser porto-alegrense, está residindo em Frederico Westphalen, o grande Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Então o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Hoje saudar a presença do confrade Carlos Daniel, também chegando aqui na rede, querido colaborador, não é? Sempre à frente dos nossos mutirões de manutenção, ajudando no Centro Cultural Demétrio Ribeiro. Grande confrade Carlos Daniel, que está estudando muito, e eu faço votos que em breve ele esteja na academia também. Concluiu seus estudos esse ano e espero que em breve esteja na academia também, desenvolvendo todo esse grande potencial que ele possui. Professor Abdon Barreto Filho, a Dani Furlan, o Renato Westphalen aqui, ó, neto do professor Frederico, do professor Moisés Westphalen. Aqui a família Westphalen sempre participando. O Denis, Cipriano, muitas pessoas queridas participando conosco. Então essa foi a prédica sociocrática dominical, foi uma honra, foi um privilégio, foi uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Farei agora um pouco de música para elevarmos os pensamentos e no silêncio interior façamos nossas meditações, nossas reflexões, para termos uma semana positiva, cheia de conquistas e de alegria, certo? Então, muito obrigado novamente pela presença de todos. Farei agora um pouco de música. Fiquem contemplando as nossas obras de arte e a nossa arquitetura, certo? Muito obrigado. E não se esqueçam, positivista de verdade está na Rede Humanidade. Muito obrigado.
Pois
Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos os irmãos queridos que aqui estão e todos os participantes aqui na rede mundial de computadores. Domingo que vem, às 11 horas, estaremos ao vivo novamente aqui na Rede Humanidade. Antes de me despedir, destaco a presença do grande jornalista Ademar Vargas, a quem eu passei a missão de transcrever nossos discursos para transformar em futuros opúsculos. O Ademar é um trabalhador incansável da cultura, do conhecimento, em prol da liberdade, não é? Então ele aceitou o desafio, fico muito honrado, muito obrigado, Ademar, pela parceria, pelo carinho, e tenho certeza que vais produzir belíssimas obras aqui com o nosso conteúdo. Saudar a presença também do Rodrigo, que está aqui conosco. Rodrigo, seja bem-vindo, que chegou agora aqui na rede. Muitas pessoas queridas, o Eugênio Macedo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E não esqueçam, todo domingo, 11 horas, aqui na Rede Humanidade. Positivista de verdade está na Rede Humanidade. Até domingo que vem, tenham todos um ótimo final de tarde. Saúde e fraternidade a todos.